Fala, turminha, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje um pouquinho mais tarde, por motivos técnicos, tive que sair aí e resolver uns probleminhas fora e cheguei agora. Inclusive esse horário, 21h56, é agora que eu tô gravando o vídeo, por isso que hoje eu vou pedir desculpas a vocês, eu vou fazer um vídeo sobre o índice e o dólar rapidão, e depois eu vou postar ali no grupo do Telegram, no nosso grupo aberto, os estudos aí para os outros ativos que a gente acompanha, tá? Então já deixa aquele like, curte e compartilha aí para ajudar o canal a crescer. E bora falar aqui do mercado, né? Hoje o índice, mais uma vez, ele tinha feito esse reteste aqui na sexta-feira, né? Hoje ele abriu com uma característica de pullback, né? Abriu fazendo já esse primeiro choque. E quem viu lá no grupo de alunos, eu fiz esse desenho aqui, tá? Exatamente o que o preço fez, porque essa era a previsão. Tanto que quem acompanha no Instagram ali viu que a gente fez essa operação aqui, ó. As 4 pessoas pegou ela ao mesmo tempo. E aí vocês precisam, claro, os alunos já fazem o treinamento, entendem o contexto, né? Mas são os grandes detalhes da captura de liquidez que fazem a diferença, né? De entender essa zona que o preço está trabalhando para mudar isso daí. Aí depois o preço caminhou até a zona onde a gente tinha marcado. Esse aqui, na verdade, era o meu alvo final do trade, só que eu jamais ia ficar esperando até 3 horas da tarde, bateu aqui 400 e poucos pontos. Eu até fiz esse trade em 2 parcelas, né? Não, na verdade foi esse aqui que a gente pegou, não foi o primeiro, desculpa. Porque eu subi, aí a hora que ele voltou aqui me tirou, eu caí fora. Depois quando ele deixou esse candlezinho aqui pelo 2 minutos, ele deixou um candlezinho perdido aqui. Aí eu entrei com 35 pontos de stop, né, do que eu já tinha ganho. E aí terminei o trade fechando ali a minha meta. Desculpa. Depois ele seguiu. Ainda depois deu outra oportunidade compradora que eu vi que o pessoal pegou lá. Mais uma vez ele gera manipulação no topo, volta na região de liquidez e deu a compra. Aí foi uma compra foi uma compra rápida já de segunda movimentação. O que é interessante a gente saber agora? Vamos botar aqui no 15 minutos, né? A gente vai manter essas marcações dos 5, tá? O que eu tenho nessas 2 regiões marcadas, tá? Percebam uma coisa, isso aqui, o sell side liquidity, buy side liquidity, ou seja, aqui eu tenho uma zona onde o preço travou, uma mudança de polaridade, e aqui eu tenho uma mudança de polaridade, tá? Então, esses são os principais pontos que a gente vai estar aguardando por alguma movimentação para a tomada de decisão. Visto que o preço ele renovou fundo, né? Então ele fez o choque lá em cima, agora ele fez o boss aqui embaixo. Fez o choque, fez o boss e a gente está nessa movimentação. Só lembrando que essa mitigação que o preço está fazendo, quanto mais baixo, mais arriscado é a venda, né? Mas é uma região validada. Quando você pega os 5 minutos... Você tem claramente aqui essa região como sendo uma região validada. Você tem uma renovação de topo e fundo, uma estrutura, você tem uma zona de liquidez interna e você tem um pullback acontecendo. Ou seja, essa aqui é a região validada para você poder procurar por uma venda quando o preço chega lá. Num primeiro momento. Mas e se eu for estopado? Aí nós temos a segunda opção, tá? Que inclusive pode ser o fato de que ele vem aqui, dá a venda até aqui, depois aqui ele sobe de novo. Ou seja, ele pode dar a venda aqui e pode dar a compra aqui. Cuidado ao acharem que daqui a pouco vocês vão pegar a venda aqui e achar que vai descer até a mínima do dia. Entendam o que o preço está mostrando para vocês, que eu tenho certeza que isso aí vai mudar
muito a visão de vocês, tá? Então, essas são as movimentações que a gente tem. O alvo nosso de compra tá lá embaixo. É o mesmo alvo que a gente tinha já marcado aqui, ó, esse order block desse candle, que também é uma inversão de polaridade, se vocês analisarem aqui, ó. É uma região onde o preço inverteu, né? Depois dessa varredura. Então, esses são os principais pontos que a gente tem aí de tomada de decisão pro mini índice amanhã. Caso ele venha abrir aqui abaixo, tem pontos aqui que vocês têm que estar atentos. O primeiro deles é o order block deixado aqui embaixo, tá? Que na subida ele é um order block validado, porque se ele vem renovando topos, eu tenho uma zona de liquidez aqui, eu tenho tanto essa região aqui quanto essa de baixo. Como eu tenho uma zona aqui onde eu tenho um imbalance junto com o order block, é muito mais coerente eu deixar marcado essa aqui de baixo para uma subida do que querer acreditar nessa daqui, tá? Então, saibam que tem essa região, mas eu não vou deixar marcada porque ela é uma região mais fraca, por ela estar mais acima. Né? O ideal é que o preço fizesse esse movimento. Aí sim você teria uma entrada de compra aqui. Então essas são as validações que a gente tem para operar, tá? Para seguir o fluxo desse pullback. Caso ele venha fazer esse movimento aqui, você tem um alvo até aqui em cima, depois podendo ter um pullback e aí a continuidade do preço. Beleza? Então, atenção nesses dois pontos aí que é onde a gente estava observando. Fechou? Bora falar do dólar. O dólar tá subindo. Vocês estão percebendo? Ele teve um pullback bem interessante, né? Hoje. Ele caminhou bem. Teve uma galera que pegou essa venda. Teve um aluno que pegou essa descida toda aqui, ó. Saiu aqui embaixo. Fez o dia vendendo na abertura e saindo lá embaixo. Então, aqui, o que a gente tem agora, ó? Pelos 5 minutos, e aí eu sempre falo, né? Usem o time frame menor que aí vocês vão enxergar com mais detalhe quando o preço chega na hora de fazer a quebra de estrutura. Tá vendo? Ó, ele está em movimento de alta no 15 minutos. Ele veio, temos o boss e ele veio aqui no order block e deu a compra no final do dia no order block, ó. E deu inclusive uma bela subida. Né? O que a gente tem agora de importante aqui? Essa região, tá? Que esse é o flip, famoso flip, é onde a gente tem. O que eu sempre falo para vocês principalmente para os alunos e para quem já fez o treinamento, tá cansado de ouvir isso nas aulas, sempre prestem atenção no penúltimo topo, porque quando o preço vem para romper, se ele passar daqui, ele tende a romper o topo. Se ele chegar aqui, segurar e fizer uma quebra, aí você tem um possível teste de liquidez embaixo, porque isso aqui caracterizou um sweep, e aí esse aqui foi o topo, sweep, voltou, quebrou e tal. O grande detalhe disso aqui é o quê? Ele não perdeu o fundo, tá? Então, num primeiro momento, a tendência é de continuidade, tá? Esse sinal aqui de penúltimo topo, ele é mais forte se esse preço tivesse pelo menos violado a mínima, mostrando nem que fosse uma mínima força vendedora aqui nesse teste dessa mínima, tá? Como isso não aconteceu, aqui já fica uma questão um pouco mais arriscada. E aqui nessa parte do meio, a gente tem o reteste nessa região aqui, que a gente tem a defesa vendedora, tá? Que tem aquele candle ali, inclusive. E depois eu tenho essa região aqui, ó, que vocês percebem. Deixa eu até marcar direito aqui, ó. E aqui é a famosa zona do flip, eu tenho um imbalance ali. Então, assim, ó, aqui é uma zona que vocês têm que ficar atento. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Marcar. Porque isso aqui é uma região que tem que estar atento. Porque essas quebras de polaridade,
elas são pontos importantes que seguram o preço. Então, esse preço, dali a pouco, ele pode fazer isso aqui, aí induz todo mundo a vender e volta e continua a subir, tá? Esse aqui é um ponto importante, que é o famoso flip, a inversão de polaridade no time frame menor, né? Que a gente chama. E aí você bota nos 5 minutos, fica bem clara a situação, ó, o imbalance com o order blockzinho logo atrás. Então essa região aqui, ó, é a região que vocês têm que estar atentos aí no dólar para uma possível continuidade nesse movimento. Não adianta ficar esperando só movimentação aqui embaixo. Quando acontece isso, ele pode sim ir aqui sem nem chegar perto da região de demanda, né? Então, tudo vai depender da abertura de amanhã, tá? E claro, a gente tem aquela região que eu marquei, só que quando a gente bota os 5 minutos, vocês percebem que eu tenho essa região aqui, ó. Você tá vendo como que é quase coincidente as zonas? Deixa eu só botar aqui. Que é esse candle de volume dos 5 minutos. Inclusive o preço até tocou, tá? Mas eu vou considerar essa região aqui, a região do corpo do candle, para vocês estarem atentos. Então fiquem espertos nessas duas regiões aqui, tá? Na abertura do pregão amanhã, como uma forma de defesa. Eu até diria mais, tá? Eu ficaria atento nessa zona toda aqui, ó. Toda essa região aqui. Tá? Toda essa região aqui eu ficaria atento sobre uma possível reação dos players aí, principalmente os que estão com a venda aqui, ó, não teve volume na abertura e em defender a posição, certo? Então, galerinha, era isso. Me alonguei até demais do que eu queria, que eu tô cansadaço. Espero que vocês tenham gostado. Depois, amanhã cedo, ou mais, eu vou postar os estudos dos outros, tá? Tenham todos aí um bom descanso e até o estudo de amanhã.